Rapaziada, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, tá? Essa aqui é a camisa do Remo de 2016, tá? O ano em que a gente tinha posto a fim aquela época mais obscura da nossa história, que foi justamente a época que a gente ficou ali brigando para garantir um campeonato nacional. Foram 5 longos anos que a gente ficou assim. E aí a gente disputou, a gente ficou 2 vezes sem divisão, tá? Só para aqueles mucurentos que falam merda aí, a gente ficou 2 vezes o mesmo número que a Mucura ficou lá na década de 80. Mas tudo bem. Nós tivemos um momento muito triste da nossa história. Mas em 2015 isso acabou. E sabe como isso acabou? Eu já vou chegar já onde eu quero chegar, tá, meus amigos? Para vocês entenderem um pouco. Sabe como isso acabou? Com mais de 30 mil pessoas dentro do Estádio Olímpico do Pará comemorando. Em 2016 disputamos uma Série C, depois de muito tempo, aonde o nosso principal inimigo fomos nós mesmos. Internamente, eu tô dizendo, não o torcedor, tá? O torcedor nunca teve culpa do Remo, nunca, nunca. Se fosse pelo torcedor, esse clube já estava na Série A há muito tempo. Mas nós tivemos problemas internos, salários atrasados, promessas que não foram cumpridas. Os jogadores eram um bom elenco, aquele elenco de 2016, não era um elenco ruim, era um bom elenco. O Remo não conseguiu a classificação, foi eliminado ainda na primeira fase da Série C. 9 anos se passaram e hoje nós estamos disputando uma Série B onde temos chances ímpares de buscar o acesso para a Série A. Depois de muito tempo, o futebol do Norte volta a ter um protagonista. E é o protagonista, dessa vez, o maior clube do Norte. O maior clube do Norte. É o maior em história, é o maior em feitos, é o maior também, tá? Em torcidas, e isso pesa muito, isso tem um peso absurdo. Então, o Remo volta a ter o protagonismo que ele merece. Mas por que, nessa temporada, especificamente, depois de muito tempo, o Mangueirão, ele não é um estádio onde o Remo pode utilizar para conseguir um trunfo? Por quê? Porque em 2015 era. Até porque o Remo não tinha onde jogar, né? Os caras acabaram com o Bainão. Em 2024 foi também. Foi em 2024. Nós conquistamos o acesso com o maior público pagante da história desse estádio. E se tivesse 70 mil, a capacidade para 70 mil, 60 mil, nós teríamos colocado também. Porque teve gente que ficou de fora. A torcida do Remo é muito grande. Muito grande. Absurda. E agora, a diretoria do Remo solicita a mudança do jogo, que já estava marcada para o Estádio Olímpico do Pará, contra o Atlético, para o Bainão. Sabe por quê, gente? Porque os jogadores do Remo acreditam que a atmosfera do Bainão pode ajudar eles a conquistar o acesso. Vocês acreditam nisso? Eu vou falar uma coisa aqui pro Marcos Braz, tá? Uma coisa séria aqui agora. Marcos Braz, o dono do Remo não é o seu pensamento. Você tá aí, foi contratado, eu entendo. Uma pessoa que confia muito em você, te contratou. Mas o dono do Remo, Marcos Braz, é o torcedor. Quando vocês fazem isso, tiram, né, o jogo do Mangueirão para o Bainão, a única coisa que vocês estão fazendo é punir o torcedor. Eu não acredito, sinceramente não acredito, que o Remo não vai ter um bom desempenho no Estádio Olímpico do Pará. Estádio esse onde o Remo jogou o campeonato inteiro praticamente. O Remo jogou 2 jogos no Bainão e foi forçado a isso. O Remo foi forçado a isso. Porque teve eventos no Estádio Olímpico do Pará. O Remo jogou contra o Atlético Goianiense no Bainão, perdeu, né? Não ganhou os 2 jogos, ele perdeu um. Perdeu para o Atlético Goianiense. E agora venceu com uma áurea absurda a equipe do Atlético Paranaense. Do nada os jogadores mudaram de ideia. Olha, a gente quer jogar agora no Bainão. Parem com isso, cara. Isso pra mim é atitude de bunda mole. Isso pra mim não é atitude de homem, de profissional, pô. Logo eu que tô aqui elogiando vocês há um tempo, o profissionalismo, a atitude de vocês, vocês vêm com esse papo de que vão mandar o jogo no Bainão. Porque acreditam que a áurea do Bainão pode ajudar.
Eu vou fazer uma pergunta apenas aqui. O jogo contra o Flamengo, o Clube de Regatas Flamengo, numa Série A de Campeonato Brasileiro, vai ser no Bainão? Vocês vão mandar no Bainão? Eu duvido se esses caras aí vão mandar o jogo contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o São Paulo no Bainão. Não vão. Por que agora tem que ser? Vocês estão punindo o torcedor. O Bainão, ele tem capacidade de 1/3 do torcedor, que pode ser lá no Mangueirão. Teve muita gente que ficou de fora do clássico, porque é só 20 mil ingressos, gente. A torcida do Remo é muito grande, cara. É o maior clube do Norte. O maior clube do Norte, um clube que tem uma torcida como o clube do Remo tem que jogar no Estádio Olímpico do Pará, pô. Acabou. Acabou. Ponto. Vocês estão punindo um torcedor que lutou a vida inteira por esse clube, que esteve nesse clube, esteve com esse clube, nos piores momentos da história desse clube. Nos piores momentos. E agora que a gente tem um momento bom, um momento de protagonismo, um momento que tá todo mundo olhando pra gente, vocês querem mandar o jogo no Bainão? Porque acreditam numa mística. Ah, para, cara. Parem de ser otários com o torcedor do Clube do Remo. Parem de ser cuzões com o torcedor do Clube do Remo. Parem de pensar em vocês. Comecem a pensar no torcedor. Agora é a hora. Vocês querem privar o torcedor de estar num momento bom com o Remo? Sabe o que me falaram esses dias agora? E eu fiquei até pensando. A diretoria do Remo só esteve na merda. Eles nunca tiveram um bom momento. E agora que eles estão tendo um bom momento, eles não estão sabendo o que fazer com esse bom momento. É verdade, gente. É verdade. É verdade. Qual foi os últimos protagonismos do Remo? A última vez que o Remo disputou um título nacional foi em 2020, a Série C, e que o Remo perde de maneira vergonhosa pro Vila Nova. Por quê? Porque esses caras não souberam lidar com o sucesso que aquele time teve. Se o Remo se resguarda, respeita, os jogadores do clube do Remo não pegam aquela gripe lá, o Remo tinha sido campeão, não tenha dúvida disso. O Remo teria sido campeão brasileiro, bicampeão da Série C. Teria sido. A Copa Verde foi do mesmo jeito. Nós não perdemos a Copa Verde porque o time do Cuiabá era um time superior ao nosso. Não. Nós perdemos a Copa Verde por descuido. Por descuido da diretoria. E em todos esses momentos o torcedor estava lá. Nos momentos de vergonha que vocês fizeram a gente passar. Eliminação para Vila Aurora. Eliminação para Misto. Cara, eu fico triste em pensar nisso. Ainda sinto uma tristeza. E agora, que pode ficar na memória, tem muito torcedor do Remo aí, ó, pequenininho, que se vê esse acesso pra Série A, vai ficar na memória dele, pô. Eu tenho 29 anos, nunca vi esse clube na Série A, pô. Mas eu tô aqui, luto diariamente pelo Remo. Mas eu não luto só pelo Remo, eu luto pela valorização do torcedor, coisa que vocês aí da diretoria não fazem. Vocês ficam com essa palhaçada. E eu quero ver aqui nos comentários e nas redes sociais quem vai apoiar essa pachorra aí. Eu quero saber. Não existe isso, gente. Não existe isso. Pô, cara, é um momento único pra gente, cara. É um momento único. A gente sofreu tanto com esse clube, a gente andou tão sofrido nas últimas temporadas. Antes de a gente subir ano passado, a gente nem brigou por acesso. E a gente estava lá. A gente estava lá. E agora, que é um momento único, a gente dando porrada em Curitiba, dando porrada em Atlético Paranaense, dando porrada em Vila Nova, dando porrada no América Mineiro. Quando que a gente pensou que ano passado a gente ia ganhar desses times? E jogando bem. Jogando bem. Quando foi, gente? Que você, no meio daquela temporada de 2023, no meio, né? No meio ali. Remo contra o Ferroviário, por exemplo, em Belém. Quando foi que a gente pensou que a gente estaria hoje na 7ª colocação, ali com uma possibilidade ímpar de chegar e ficar muito próximo do vice-líder e voltar a brigar pelo título da Série B? Quando foi? Quando foi que a gente imaginou que os mucurentos que ano passado estavam rindo da gente, capengando lá na Série C, iriam estar hoje todos escondidos, se tremendo de medo de tomar uma goleada amanhã? Quando foi, cara, que a gente pensou nisso?
Aí agora esses caras querem privar a gente? Eles querem punir o torcedor? Porque há um detalhe também nisso aí. Vocês acham que eles vão cobrar barato o ingresso no Bainão? Vocês acham que eles vão cobrar R$60? Vocês acham que eles vão cobrar 50 conto? Vão cobrar mais de 100 conto. Se o Remo ganhar da Mucura amanhã, vão meter mais caro ainda o ingresso. Que palhaçada é essa, velho? Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa que esses caras estão fazendo? Não existe isso. E nós, torcedores, temos que boicotar isso. A primeira campanha que eu estou fazendo nesse canal aqui de boicotar alguma coisa. Mas é por um motivo de causa maior. Quem manda no Remo somos nós. Nós, o Braz não torce pro Remo. Eu torço. Eu torço. Quando o Remo perde, eu sofro. Você acha que o Braz sofre quando o Remo perde? Vocês acham? Vocês acham que o Gutão Ferreira sofre como um torcedor quando o Remo perde? Não, pô. Mas eu sofro. Eu sofro. Então, gente, temos que nos unir. Se você é um torcedor, se você é aquele torcedor que não pensa só em você, que está pensando num ganho geral, você tem que ir nas redes sociais do Clube do Remo lá e boicotar isso. Jogo, hashtag jogo no Mangueirão. Hashtag jogo no Mangueirão. A torcida do Remo é muito grande para jogar jogos decisivos num estádio com capacidade pequena como o Bainão. Querem jogar no Bainão? Façam uma reforma para no mínimo 30 mil pessoas. Aí eu não falo nada. Eu não falo nada. Eu vou ficar quieto. Agora não faz sentido nenhum, cara. Vocês quererem mandar o jogo pro Bainão. Não faz sentido nenhum. Não faz o mínimo sentido. Não vem com esse papo de áurea aí, que isso aí pra mim é pra boi dormir, pô. Eu me obriguei, gente, a fazer esse vídeo aqui. Eu não consigo compactuar com isso. Pra mim, isso aí nada mais é do que uma sacanagem com o torcedor do Clube do Remo. O torcedor que de fato apoiou esse clube anos e anos. Não é de hoje. Ninguém tá torcendo pro Remo hoje. Tá todo mundo aqui tendo um momento de alegria. Um momento de protagonismo. Esses caras querem privar a gente de assistir isso. É inacreditável, cara. Como essa diretoria do Remo é amadora, velho. Como esses caras são amadores.